Assista agora ao resumo do capítulo 82 de Um Refúgio para o Amor. Cláudio diz a Luciana que aparecerá outro homem que a ame, mas Luciana diz que não dará seu coração a outro homem, porque ele é de Rodrigo para sempre. Roselena diz a Jana que não permitirá a entrada de Boris em sua casa e de nenhum rapaz sem sua permissão. Cláudio diz a Luciana que vai até o hotel e depois retornará. Ele sai com Magda, que vai até o mercado, e Luciana e Paz ficam sozinhas. Paz pergunta a Luciana se ela vai voltar para a capital com Cláudio e ela diz que não, porque seu lugar é ali, porque foi criada por Paz. Rodrigo relembra da noite anterior com Clara e fica furioso. Ele lê um bilhete de Clara que diz a ele que amou a noite e espera que se repita. Rodrigo fica furioso e pensativo. Clara chega em casa e diz a Julieta que Rodrigo já é dela e não vai deixá-lo escapar. Magda passeia com Cláudio pelo povoado enquanto as fofoqueiras ficam de boca aberta. Cláudio retorna à casa de Luciana e Magda e Paz põem a mesa e o convidam para sentar. Arixé chega e pergunta a Cláudio quando irão andar de avião novamente e ele responde que em breve. As fofoqueiras do bairro já estão passando a informação que Luciana voltou ao povoado. Os amigos de Rodrigo dizem a ele que Clara não vai mais largar do seu pé e ele responde que ela não o interessa e só quer sair dali e esquecer de tudo. Clara diz a Valentina e Fernanda que vai à Colômbia por alguns dias e as amigas dizem que achavam que isso era uma invenção. Mas Clara diz que Rodrigo vai ficar esperando ela o procurar, mas ela não vai fazer isso e sim esperar que ele a procure. Roselena pede a Constanza que a acompanhe ao médico para fazer uns exames. Cláudio se oferece para ajudar na reconstrução da casa de Dona Paz, mas ela e Luciana dizem que não precisa e que aos poucos elas vão ajeitando tudo. Maximino diz a Oscar que precisa de sua ajuda pois tem algo muito grave envolvendo Roselena. Ele diz que ela deu uma criança recém-nascida a um casal de jardineiros e agora a mulher veio enfrentar Roselena ameaçando dizer tudo ao verdadeiro pai dessa que agora já é uma mulher. Cláudio pergunta a Luciana o que ela quer fazer e ela diz que só quer ficar no seu povoado e fazendo sua cerâmica como sempre. Cláudio pede a ela para não recusar sua ajuda. Rodrigo diz a Patrício que passou a noite com Clara e ele acha um absurdo, mas Rodrigo diz que não há nenhum compromisso entre os dois e não quer falar mais nisso. Magda, Paz, Arixé, Luciana e Cláudio se preparam para ir conhecer o povoado. Oscar diz que precisa falar com Roselena para saber mais detalhes, mas Maximino diz que não porque ela ficaria furiosa por mais alguém saber seu segredo. Roselena é chamada para fazer seu exame e Constanza encontra com o doutor. Ela pergunta a ele o que Roselena pode ter e ele não quer se comprometer em dar um diagnóstico, mas diz que ela não está bem e só um neurologista poderia dizer. Maximino vai ver o padre e ele diz que está muito preocupado com Roselena. Maximino diz que precisa saber o que Roselena conta ao padre, mas ele diz que não pode dizer nada mais do que ele já sabe porque seus lábios estão fechados para confissões em secreto. Luciana, Magda, Paz, Arixé e Cláudio perguntam a Procópio como está Dom Serápio, mas ele diz que só sabe que ele está fazendo exames na capital do estado. Ela pede para Cláudio usar o telefone e eles saem da sala. Cláudio fala com Barreira e ele diz que tudo está se encaminhando bem para provar sua inocência na fraude. Brígida recebe flores que foram enviadas à casa para Roselena. Ela vai até a mesa e diz que chegou flores e no mesmo instante Roselena e Constanza chegam. Roselena pergunta para quem são as flores e Brígida diz que são para ela. Ela lê o cartão que está em nome de Boris pedindo desculpas. Roselena não aceita as desculpas e os filhos não entendem o porquê. Ela diz que Boris entrou no quarto de Jana e Melissa explica que foi para fazer uma surpresa. Os rapazes não acham nada demais, mas Roselena continua furiosa com a situação.
Cláudio visita a casa de Dona Paz e pede a Luciana para ajudar a comprar o que elas precisam, mas Luciana agradece dizendo que prefere não aceitar. Aquiles recebe a notícia que Luciana já retornou ao povoado, mas não veio sozinha e sim com um homem, que parece ser namorado de Magda. Aquiles acha graça e duvida disso, dizendo que vai lá visitá-las. Luciana diz a Cláudio que com sua cerâmica e a ajuda de Paz, Magda e Arixé, Deus não vai deixar faltar nada a elas. Aquiles chega gritando e diz que ficou sabendo que sua pombinha voltou e fica cara a cara com Cláudio e pergunta quem é ele. Assista agora o resumo do capítulo 83 de Um Refúgio para o Amor. Aquiles chega na casa de Paz procurando por Luciana e pergunta quem é Cláudio. Cláudio se apresenta e pergunta quem ele é, e Luciana diz que ele é o homem que tem as escrituras da casa e que Cláudio é o advogado responsável pela causa. Maximino chega para comer e diz na mesa que foi à igreja ver Padre Ernesto porque eles tinham uma conversa pendente. Rosa Helena pergunta do que eles conversaram e Maximino responde que foi sobre ela. Magda manda Dom Aquiles ir embora porque estão em família e ele diz que é o protetor de Luciana e Paz porque seu amigo Galdino o recomendou. Cláudio diz que ele pode ir e sabe que ele não quer problemas com a lei e Aquiles pergunta se Luciana já voltou porque pagaram para ele ir à capital para trazê-la de volta. Julieta e Carola aconselham a Clara a não viajar para a Colômbia, pois Luciana pode descobrir que é filha de Cláudio Linhares e voltar para provar que foi vítima delas e então, Clara terá que esquecer Rodrigo. Rosa Helena pergunta se o padre está preocupado com ela e Constanza diz que assim como todos eles estão. Rosa Helena agradece a preocupação, mas diz que irá se retirar da mesa porque está com dor de cabeça. Oscar diz a Melissa que levará sua mãe para passear e voltam em uns dias. Brígida, fofoqueira, escuta tudo bem quietinha para passar a informação para frente como sempre. Lúcia encontra com Magda, Paz e Arixé e pergunta a eles o porquê estão comprando tantas coisas e elas dizem porque vão fazer uma comida boa para uma visita. Lúcia diz para Magda deixar de ser dissimulada porque o povoado inteiro já sabe que esse homem é seu namorado. Magda fica furiosa dizendo que se querem saber da sua vida que a perguntem e não fiquem falando besteira por aí e Paz completa dizendo que esse senhor é um amigo da família. Cláudio diz a Luciana que já é hora deles se despedirem e promete que voltará logo. Ele pede para ela ficar com uma foto de Aurora e rezar com ela sempre que precisar. Luciana diz que se preocupa com o que acontecerá quando ele for falar com Rosa Helena e Cláudio diz que vai enfrentá-la pelo crime que ela cometeu e que pode levá-la à cadeia. Rosa Helena pergunta a Matilde se sabe de algo sobre Luciana e Matilde diz que não, mas a qualquer momento Cláudio pode saber a verdade. Rosa Helena garante que não e Matilde diz que tem medo de sua soberba e excesso de certeza. Rosa Helena fica com raiva e manda Matilde sair do quarto. Luciana pede a Cláudio que não prejudique Rosa Helena porque ela é a mãe de Rodrigo, o homem que ela ama e também de Patrício e Jana e não quer vê-lo sofrer. Constanza vai ao quarto de Patrício e diz que precisa falar com ele e Rodrigo sobre Rosa Helena. Clara diz que vai à Colômbia para Rodrigo não desconfiar e volta em 2 dias. Ela recebe uma ligação de Brígida dizendo que ela vai viajar e não pagou o que lhe deve. Clara diz que Julieta ficará responsável por mandar seu dinheiro. Cláudio se despede de Luciana e chega Magda, Paz e Arixé e lhe dão um presente de despedida. Ele se despede deles e dá um celular para Luciana se comunicar com ele. Luciana lhe dá a bênção e os dois se abraçam. Constanza diz que Rosa Helena não está bem e que o neurologista pode pedir que ela faça novos exames e pede a ajuda dos sobrinhos porque tem receio de que ela não queira fazer. Barreira encontra com Cláudio no aeroporto e ele pede o celular dele para falar com Rosa Helena.
Ela atende e ele diz que é Cláudio Linhares. Ele diz a ela que eles precisam se ver no dia seguinte. Cláudio diz a Norma e Barreira que precisa sair para investigar algumas coisas, pois no dia seguinte ele irá falar com Rosa Helena. Rosa Helena vai ver o padre e diz que Cláudio quer falar com ela e com certeza já sabe toda a verdade. O padre diz que agora ela precisa encarar isso e ser livre, mas ela diz que sabe que cometeu muitos pecados, mas foi tudo para o bem-estar de sua família. Cláudio vai até o administrador do cemitério e diz que precisa verificar os artigos de 1993 nesse momento. Serena e Violeta comem juntas quando Violeta vai atender a porta e é Marcial. Serena sai para eles conversarem e Violeta diz a ele que não tem nada para falar com ele. Marcial diz que sua casa é um inferno e que não tem mais nada com Flor. Violeta diz que foi criada sem pai e que não deseja isso para os filhos dele. Dom Aquiles volta à casa de Magda para dizer que está à disposição de Luciana e dará o que ela quiser. Ele sai e Luciana vai fechar a porta quando se sente mal e sua mãe a ajuda a se sentar. Ela diz que foi estresse e diz que não consegue tirar Rodrigo da cabeça. Clara está na Colômbia e conversa com Julieta dizendo que não pensa em desistir de Rodrigo. Luciana pergunta a Paz como dirão a Lorenzo que eles não são irmãos e Paz diz que eles são sim porque foram criados juntos. Magda diz para elas contarem o quanto antes e Paz diz que espera que tenha um bom momento para dizer toda a verdade. Patrício pede ajuda a Jana para mandar uma carta para Luciana. Rosa Helena recebe uma ligação de Cláudio dizendo aonde deve encontrá-lo e ela fica temerosa. Luciana recebe uma visita e a moça diz que se interessou por sua cerâmica e a convida para um concurso. Rosa Helena reza para o encontro com Cláudio e Matilde chega perguntando se ela quer companhia, mas ela rejeita. Rosa Helena chega no cemitério e Cláudio vem por trás dela e diz que ali, em frente à tumba de Aurora, ela irá confessar toda a verdade. Assista agora o resumo do capítulo 84 de Um Refúgio para o Amor. Cláudio diz a Rosa Helena que em frente à tumba de Aurora ela irá contar toda a verdade. Luciana diz à moça que não está entendendo e ela explica melhor dizendo que as peças de cerâmica de Luciana foram selecionadas e ganharam um concurso e agora eles querem que ela trabalhe para eles. Cláudio diz a Rosa Helena que Luciana é sua filha e ela confirma. Ele pergunta o que ele e Aurora o fizeram de tão mal para ela mentir dessa forma por quase 20 anos e ela diz que desde que Aurora cruzou seu caminho ela se demonstrava uma esposa exemplar, carinhosa e isso era tudo uma mentira. Cláudio fica furioso e diz para ela não falar assim de sua esposa. Ele pergunta o porquê de tanto ódio e Rosa Helena diz que os dois foram enganados e que Maximino e Aurora eram amantes. Luciana aceita a proposta da moça para trabalhar com cerâmica. Rosa Helena chama Aurora de adúltera e Cláudio diz para ela não insultar mais a esposa dele. Ele diz que ela é a única hipócrita nessa história e Rosa Helena diz que ela sim é uma boa mãe e esposa e garante que fez tudo isso para proteger sua família. Cláudio então pergunta a ela se para proteger a família ela precisava destruir a dele entregando sua filha a Paz Jacinto. Luciana diz a Paz e Magda que está preocupada com a conversa entre Cláudio e Rosa Helena. Procópio atende o telefone e Patrício diz que gostaria de falar com Luciana. Arixé fala com ele e diz que vai chamar Luciana e para ele retornar a ligação. Arixé sai correndo para avisar Luciana. Paz diz a Luciana que ela precisa aceitar Cláudio como pai porque ele é um homem bom e Arixé chega dizendo a ela que Patrício ligou e a chama porque ele vai retornar. Cláudio pergunta o que Rosa Helena tem na cabeça para entregar uma recém-nascida e ela diz que ira e ódio porque todos amavam só Aurora. Ela também diz que Luciana não é filha dele e sim de Aurora com Maximino.
Maximino diz em reunião que Cláudio Linhares reabriu o processo de sua fraude e está tentando provar que é inocente. Cláudio diz que Luciana é sua filha e Rosa Helena diz que odeia Luciana com o mesmo ódio que tinha por Aurora. Ela diz para Cláudio fazer o exame de DNA, mas sabe que o mundo perfeito dele vai se acabar. Cláudio diz que não vai fazer, mas se caso fizesse ela que seria desmascarada diante dos filhos que ela tanto diz proteger e acabaria os destruindo. Rosa Helena diz para ele não se meter com seus filhos e ele diz que esse Cláudio tranquilo pode se converter em um demônio para proteger sua filha. Patrício diz a Luciana que quer ajudá-la, mas ela diz que não precisa e que vai vender suas cerâmicas. Ele diz que quer ir ao seu povoado em breve e ela diz que ele não pode deixar as terapias e Patrício diz para ela não se preocupar porque isso são as duas coisas que mais lhe importa na vida, ela e a terapia. Cláudio diz a Rosa Helena que ela terá que pagar pelo seu crime de colocar restos de recém-nascido na tumba de Aurora e ela garante que ele não tem como provar. Ele pergunta a ela se tem certeza e aparece o administrador e o coveiro dizendo que ela pagou para eles fazerem os serviços. Luciana conta a Magda e Paz que ganhou um concurso e mostra o contrato de trabalho. Cláudio pergunta a Rosa Helena o que ela faria se um daqueles homens roubassem Jana ou Patrício de seus braços, o que ela faria, e ela diz que se alguém se meter com seus filhos ela mata. Maximino dá ordem a Rodrigo e Oscar para descobrirem os passos de Cláudio e sua estratégia contra ele. Cláudio diz a Rosa Helena que ela poderia pegar mais anos que ele de prisão, mas ele não fará nada contra ela porque Luciana o pediu. Rosa Helena grita dizendo que prefere ser presa do que dever algo a Luciana. Cláudio diz que ela é uma soberba e que pode até se livrar da cadeia, mas será sempre prisioneira de sua culpa e loucura. Ele vai embora com os homens e Rosa Helena se joga na tumba de Aurora e grita que a odeia. Magda diz que Rosa Helena tem que acabar na cadeia e Paz diz que não acha que Cláudio fará isso, mas Luciana conta que por culpa de Maximino, Cláudio ficou na cadeia por anos. Constanza diz a Rosa Helena que ela deveria ter lhe chamado para acompanhá-la no encontro com Cláudio, mas Rosa Helena diz que era uma questão de tempo e que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentá-lo. Brígida chega e fica na porta, escutando tudo, e Rosa Helena diz que podia sentir os passos de Aurora atrás dela, reprovando pela forma que tratou sua filha e que agora, como ela já confessou a verdade, espera que o fantasma dela a deixe em paz. Constanza diz que ela precisa descansar e Rosa Helena conta que agora Cláudio já sabe a verdade, que Luciana é sua filha. Assista agora o resumo do capítulo 85 de Um Refúgio para o Amor. Rosa Helena diz a Constanza e Matilde que Cláudio já sabe que Luciana é sua filha e Brígida escuta. Constanza diz que elas precisam avisar Maximino ou Oscar para protegê-la, mas Rosa Helena explica que Cláudio não fará nada contra ela porque Luciana pediu. Ela comenta que a mulher que ela mais odeia a salvou de ir para a cadeia por anos. Brígida fofoqueira liga para Estela e diz que Cláudio já sabe que Luciana é sua filha. Luciana pergunta a Cláudio como foi com Rosa Helena e ele diz que se enfrentaram de forma até agressiva e depois ela confessou toda a verdade. Ele diz que não fará nada contra ela porque Luciana pediu e pensava que ela o pediria perdão, mas Luciana garante que ela jamais fará isso. Rosa Helena briga com Patrício por ele estar pesquisando sobre ressonância do cérebro, e ele diz que é interessante saber já que ela fez esse exame. Rosa Helena fica brava e desliga a TV e diz que vai tomar remédio porque está com dor de cabeça. Jana comenta com o irmão que a mãe está muito estranha. Julieta conta a Clara que Cláudio já sabe que Luciana é sua filha e Clara manda ela armar uma reunião com as meninas e seu noivo e assegurar que Rodrigo vá porque ela está voltando da Colômbia. No dia seguinte, Rodrigo vai até a boate Inferno e pergunta a Serena por Violeta.
Ela o leva até o salão e Lastra está apresentando o coral que vai cantar. Lastra percebe a presença de Rodrigo e se afasta. Rodrigo assiste Violeta cantar. Luciana diz a Magda que sua vida mudou e que agora ela não sabe quem é de verdade. Magda a consola dizendo que ela continua sendo aquela mesma Luciana e Paz chega dizendo que está disposta a ajudá-la a se encontrar e viver em paz. Maximino está na porta da empresa esperando o Aldo quando chega Cláudio e o pergunta o porquê ele não disse que sua filha está viva e a Luciana. Maximino tenta disfarçar como se não soubesse de nada e Cláudio diz que Roselena já o confessou que entregou sua filha e que também profanou a tumba de um recém-nascido para colocar junto de Aurora e continuar sua mentira. Maximino diz que isso é loucura e Cláudio confirma que é uma loucura digna de Roselena. Rodrigo diz a Violeta que precisa conversar com ela. Maximino pergunta a Cláudio se ele quer se vingar dele atacando Roselena e Cláudio pergunta o porquê ele faria isso se na opinião dele ele é um ladrão. Ele diz que a questão da fraude ele vai provar que é inocente e Maximino diz que ele nunca vai conseguir isso. Cláudio diz que pode colocar Roselena na cadeia por 60 anos juntando os crimes que ela cometeu. Rodrigo pergunta a Violeta por quanto tempo Luciana trabalhou na boate e ela conta que por uma noite só. Ela conta tudo que Luciana não queria trabalhar lá mas aceitou porque precisava mandar dinheiro à sua mãe e queria trabalhar na limpeza mas acabou precisando ir para o salão e aconteceu tudo aquilo. Cláudio diz que tem todas as provas ao seu lado para incriminar Roselena e Maximino diz que tem os melhores advogados para defendê-los. Aldo chega e ambos se apresentam e Cláudio vai embora. Rodrigo diz a Violeta que precisa continuar conversando com ela e pede o número de seu telefone para eles marcarem de se encontrar. Aldo pede a Maximino para ir supervisionar a boate Inferno, e ele lhe dá permissão. Maximino vai até a biblioteca e pergunta a Constanza por Roselena. Ela diz que Roselena deve estar em seu quarto e Maximino puxa Constanza pelo braço para ir até Roselena. Eles passam por Brígida e ele manda ela parar de espiar. Maximino chega furioso no quarto de Roselena e a levanta à força perguntando por que ela profanou a tumba de um recém-nascido para colocar na de Aurora. Constanza pergunta o que ele está dizendo e Maximino diz para ela não se fazer de doida pois foi cúmplice de Roselena e ela garante que não sabia disso. Roselena manda os dois calar a boca e diz que já contou tudo a Cláudio. Maximino diz que ela poderia ir para a cadeia e Roselena diz que talvez assim seria livre dessa culpa que carrega há 19 anos. Maximino pergunta pelos seus filhos e Roselena diz que Luciana já não está mais lá e agora tudo ficará bem. Ela deita na cama e Constanza e Maximino ficam paralisados. Luciana sofre ao lembrar do dia que Rodrigo a pediu em casamento. Dom Aquiles vai até Luciana com uma banda para fazer uma homenagem pelo seu retorno ao povoado. Luciana manda ele ir embora e ele diz que só queria trazer um pouco de alegria para ela, mas então vai embora. Constanza diz a Maximino que não sabia do que sua irmã fez e ele diz que a cada dia se surpreende mais com ela. Constanza diz que já é hora dela retornar para sua casa e Maximino pede a ela que acompanhe Roselena em todos os exames e lhe mostre seu carinho. Mariana diz a Estela que sente muita saudade de sua mãe e Estela garante que sua mãe também sente a dela. Mariana vai atender a porta e se surpreende ao ver sua mãe. Elas se abraçam e choram e Estela agradece a Deus pelo retorno da filha. Luciana e Paz vão ao centro cultural. Jana tem a ideia de fazer uma reunião em sua casa com o pretexto de Boris conversar com Roselena e tem a ideia de fazer as encomendas com Lorenzo e Fabiano. Boris fica um pouco incomodado, mas depois diz que tudo bem porque Lorenzo é irmão de Luciana e sabe que Jana gosta dela.
Constanza e Oscar estão na estrada em direção à sua viagem. Magda atende a porta e se depara com Rodrigo, que diz que precisa falar com Luciana. Assista agora o resumo do capítulo 86 de Um Refúgio para o Amor. Rodrigo chega na casa de Magda procurando por Luciana. Ela diz que Luciana saiu com sua mãe e Rodrigo pede para esperar por ela. Luciana recebe seu contrato e recebe a notícia de que terá uma mensalidade durante 1 ano para ajudar com seus custos. Ela também ganha o seu diploma de primeiro lugar no concurso de cerâmica e Paz diz que está orgulhosa. Arixé chega na casa de Magda e fica feliz por ver Rodrigo e ele o convida para dar uma volta pelo povoado. Matilde leva o café de Rosa Helena e ela diz que não quer comer e nem falar com ninguém. Matilde diz que ela precisa se levantar e que vai preparar seu banho e escolher um vestido para ela se arrumar. Lorenzo e Fabiano estão indo bem com a venda dos tacos e recebem cantadas das clientes. Boris e Jana vão até eles para encomendar os tacos para a reunião na Casa Torreslanda. Arixé conta a Rodrigo que Luciana ganhou um celular de Cláudio Linhares. Rosa Helena recebe Maximino e Patrício após sua terapia e eles comentam que ela está muito bonita. Ela os chama para sair e Maximino comenta que só eles dois vão porque Patrício está cansado. Mas Patrício diz que vê a mãe assim até o animou. As fofoqueiras do bairro vão até Dom Aquiles para dizer que o marido de Luciana chegou para levá-la de volta à capital. Aquiles fica revoltado e expulsa as duas. Paz e Luciana chegam em casa e Magda diz que ela não imagina quem veio procurá-la, mas antes dela dizer, Arixé chega e fala para Luciana que alguém veio vê-la. Luciana pergunta quem é e Arixé responde que seu amigo Rodrigo. Rodrigo entra na casa e Luciana fica paralisada. Rodrigo pergunta a ela se eles podem conversar e Luciana diz a Paz que já volta. Constanza e Oscar chegam ao seu destino e param na recepção para pegar as chaves de seus quartos. Clara pede às amigas para que arrumem um pretexto para ela se encontrar com Rodrigo em seu apartamento. Fernanda liga para Marcos e diz para ele marcar com Gabriel e Rodrigo e depois avisá-la. Rodrigo diz a Luciana que conversou com Violeta e ela disse que Luciana só trabalhou uma noite na boate. Luciana joga na cara dele que falou isso e ele não acreditou. Rodrigo diz que ela também não foi sincera com ele, e Luciana diz que tinha medo. Rodrigo diz que não foi ali para discutir e sim para levá-la de volta à capital para seguirem com seus planos. Luciana diz que eles não têm mais planos nenhum juntos porque já estão divorciados e Rodrigo joga na cara dela que foi ela mesma quem deu entrada no divórcio. Procópio vai até Dom Aquiles e diz que Luciana está passeando no povoado com Rodrigo e acha que ele vai levá-la outra vez. Aquiles fica revoltado e joga sua pilha de papel em cima de Procópio. Fernanda recebe a ligação de Marcos que diz que não conseguiu falar com Rodrigo e que seu celular está fora de área. Fernanda diz para ele continuar insistindo e depois conta a Clara e Valentina. Clara recebe a ligação de Aquiles que reclama por ela ter prometido que Rodrigo e Luciana iriam se separar. Clara garante a ele que os dois estão separados e Aquiles diz que ela está muito equivocada porque ele está em seu povoado passeando com sua pombinha. Rodrigo insiste para que Luciana o aceite e ela diz que não porque ele não confia nela. Rodrigo diz a ela que Cláudio Linhares tem uma influência muito grande nisso porque a ajudou com o divórcio e agora lhe deu um celular. Ele diz que não é tonto e sabe que os dois têm um caso, mas ele poderia ser seu pai. Luciana grita dizendo para ele não falar besteiras porque não sabe o que está dizendo. Nesse instante chega Dom Aquiles em defesa de Luciana perguntando se ela precisa de ajuda e Rodrigo manda ele ir embora e diz que Luciana é sua esposa. Rosa Helena, Maximino e Patrício comem juntos e falam que precisam repetir isso.
Eles conversam felizes quando chega uma amiga dizendo que Rosa Helena deixa Maximino muito sozinho e é muito perigoso deixar que um homem charmoso como ele fique por aí, sem companhia. Rosa Helena responde que seu marido sabe se cuidar muito bem. Rodrigo diz a Dom Aquiles mais uma vez que Luciana é sua esposa e ele responde que na sua frente ninguém maltrata sua pombinha e diz que vai se retirar com a permissão de Luciana. Luciana pergunta a Rodrigo o porquê ele falou que ela é sua esposa se os dois estão divorciados. Ele diz que não pensa assim e que não consegue tirá-la de seus pensamentos e a beija. Luciana corresponde e ele pede perdão, mas Luciana diz que não pode perdoá-lo porque não confia mais nele. Ela sai correndo e Rodrigo grita seu nome enquanto ela se afasta. Clara fica inconformada de Rosa Helena não atender o telefone e Fernanda diz para ela se acalmar pois ela nem sabe o que ele foi fazer no povoado e Valentina diz que é óbvio que ele foi tentar uma reconciliação. Clara fica revoltada e diz que não acredita que Rodrigo foi para o povoado atrás daquela doméstica. Julieta chega na hora e diz que avisou a ela que essa viagem à Colômbia não daria bons resultados e Clara manda ela calar a boca. Constanza e Oscar aproveitam a viagem. Julieta diz a Brígida que agora mais do que nunca precisa que ela passe todas as informações que acontecem na casa Torreslanda. Rosa Helena atende a ligação de Clara que diz a ela que Rodrigo está com Luciana em seu povoado. Patrício diz que está muito feliz e espera que eles se reconciliem. Maximino diz a Rosa Helena que Luciana pode acabar contando a Rodrigo que é filha de Cláudio. Luciana conta a Paz e Magda que Rodrigo disse que a ama, mas depois a insultou dizendo que ela tem uma relação com Cláudio, um homem que poderia ser seu pai. Paz pergunta o porquê ela não disse que ele é seu pai e quando Luciana vai responder ela começa a se sentir mal. Paz diz para Luciana olhar nos olhos e diz que Luciana está grávida. Você quer saber qual será o desenrolar disso tudo? Já se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos e até o próximo vídeo.